Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então à leitura do livro de Romanos, né? Lembrando que não é para tirar a fé sua da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler, um pedacinho aqui, outro ali e tal. Eu leio assim a Bíblia, né? Toda contextualizada, igual o Cristo fazia. Cristo entrou na sinagoga e discorria sobre o livro do profeta, tá certo? Então vamos lá. Aqui nesse capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, você vai perceber por que, né, que infelizmente, os judeus têm tanta raiva de Paulo. Tiveram de Cristo, porque Cristo veio desmistificar todo aquele conceito da religião mosaica, que isso não levava ao Criador de jeito nenhum. E agora Paulo, no capítulo 9 e 10, vai trazer à mente das pessoas que aquilo que Cristo pregava, que agora ide por toda a tribo, língua e nação e pregai o verdadeiro evangelho do reino do Criador, que os judeus sempre, os hebreus sempre acharam que eles eram um povo exclusivo e que agora todo mundo teria acesso a essas informações, você vai ver que Paulo corroborou. Paulo, simplesmente ao citar algumas coisas aqui, concordou com o Cristo, tá certo? Então vamos lá. Romanos capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Lembre-se que Paulo está falando com pessoas que praticam essas coisas e que acham que isso é de Deus. Então Paulo está sendo polido, político, maleável, para não espantar as pessoas. Nunca se esqueça disso, tá bom? Porque Paulo não é louco de uma hora falar a lei para nada serve, os rituais são vazios e pagãos, e de outra maneira ele fala, olha, porque a lei é boa, tal e tudo mais, tá? Então não se esqueça, Paulo está tendo jogo de cintura para não espantar aquelas pessoas que iriam conhecer o conteúdo dessa carta, tá bom? Verso 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Opa! Olha aqui, Paulo reconhecendo que Cristo é de uma linhagem humana, consanguínea. A promessa feita através da linhagem, descendência, lombos, coxas, relação sexual como eu, como você. Paulo está reconhecendo isso aqui. Que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Em que sentido? Deixa eu parar aqui. Que sentido que ele está perguntando e respondendo mesmo? Porque alguém vai dizer, olha, então Deus é injusto, ele fez a promessa para uns e agora é para todo mundo. Ele está dizendo, não, não é isso. Vocês entenderam e aprenderam errado. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus é tudo sobre todos. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Vamos lá. Acesso ao Criador. Isso é uma coisa que depende do Criador, não do desejo humano, não daquele povo que queria
ser exclusivo para Deus. Tá? Verso 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado só em Israel. É isso que está escrito? Não, por toda a terra. Tá bom? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então ele está dizendo o seguinte: se Deus então é assim, então por que Deus ainda imputa em Israel a questão da culpa de que eles não aceitaram ao Criador? Né? Se Deus é realmente Ele que faz, Ele que desfaz. Agora vem Paulo explicar essa ideia deles. Verso 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Pode então, né? Paulo está dizendo, nós que somos criatura do Criador, né? Porque nós fomos feitos através do primeiro, questionar aquele que nos fez. Não podemos. 21. O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso. Ele está falando o seguinte aqui, ó. O oleiro não pode pegar o mesmo barro, pegar um pedaço lá do barro, corta no meio, faz um vaso bonito para colocar flores e fazer um vaso privado para alguém ir lá e defecar? Pode, o mesmo barro, fazer da maneira que ele quiser. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Qual é a pergunta aqui? Se Deus quis mostrar o seu poder, a sua glória, através não só de Israel, mas de toda a humanidade, e a humanidade iria reconhecer o poder e a glória do Criador, por que ele não faria isso? Ele é dono de tudo, tá certo? Verso 25, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Eles quem? Toda a humanidade. Tá? Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Não vem nada além da fé. O mundo passou a acreditar no Criador através da fé. A fé que ele vem explicando. A fé no Cristo, que veio mostrar ao mundo o verdadeiro caráter do Criador. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Então veja, a lei, mais uma vez Paulo, né? Primeiro ele diz, olha, tudo certo, é bom, é santo, é de vocês foram escolhidos e tal, mas ele está dizendo o seguinte, ó, é para todo mundo. Só que os escritos ao qual vocês dizem que são verdadeiros, são dos profetas, disse o seguinte, olha, que a justiça foi dada para o mundo através da fé. Pois vocês, olha só verso 31, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Paulo está dizendo o seguinte, lei para nada serve. Templo, dízimo, oferta, guardar sábado, guardar domingo, fazer teologia, ficar ali dentro, ser membro. Ele está dizendo que nada serve. Agora, você quer realmente ajudar o seu semelhante? Não está escrito em lugar nenhum nas escrituras para colocar na mão do teu líder religioso. Não. O Cristo disse assim, ó, cada vez que você fizer
a um desses meus pequeninos, a mim fizesse. Quem fizer? Quem? A cada um. Quando você fizer. Quem é esse você? Sou eu, sou você. Lá não está escrito assim, ó, quando você levar o seu dízimo, sua oferta, na mão do teu pastor, e ele fizer. Não está escrito isso. Verso 32. Vamos lá. Por que não? Porque não buscava pela fé. Quem não buscava pela fé? Os praticantes da lei. Mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então veja, por que então que eles não alcançaram? Porque eles não foram através da fé do Cristo, e sim pelas obras da lei de Moisés. 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem é a pedra de tropeço para os judeus, os hebreus aqui? O Cristo. Tá certo? Então, terminamos o capítulo 9 aqui de Romanos, e você e nem eu vimos aqui Paulo falar, olha, tem que construir, porque o foco é esse, tá, irmão? Meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, o foco é, onde está escrito que tem que construir templo e ficar enfiado dentro dele e praticando as obras da lei? Por enquanto, nada. Vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. De que maneira? Deixando a lei e indo para a graça. Lembra? Transição da lei para a graça. E não vá pensar você que Paulo já se descontaminou completamente. Não, ele ainda está muito contaminado com as coisas da lei. Como todos os outros, como eu, como você. Que isso aí é tempo. É tempo para a gente, porque nós fomos tão contaminados com essas regras da lei, do sistema religioso, que isso aí demanda tempo, como para eles também. Mas Paulo já estava entendendo. O fato de ele estar contaminado não significa que ele não entendeu. Ele vai se descontaminando com o tempo. Então Paulo está dizendo o seguinte, que ele deseja que os seus irmãos israelitas sejam salvos. Através de quem? Da lei? Não, através do Cristo, a fé no Cristo, no novo mandamento que ele deixou para todos nós. Pois, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha aqui, ele está sendo o quê? Polido, né? Morde e assopra. E está certo o jeito que ele está falando e fazendo, tem que ser assim mesmo. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, eu sei que eles são zelosos, têm zelo por Deus. Por quê? Por causa da prática das obras da lei. Mas Paulo não vai dizer, olha, esse zelo que vocês têm para nada serve. Não, Paulo não pode fazer isso porque vai espantar essas pessoas. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Aí ele faz a pessoa refletir. Verso 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria lei, sua própria justiça de Deus, graça a Cristo, é isso que está falando. Não se submeteram à justiça de Deus em Cristo, o nosso Salvador. Porque o fim da lei é Cristo. Veja, os guardadores de lei dizem que Paulo está falando da lei cerimonial. Em que momento Paulo está separando lei cerimonial e lei moral? Mesmo porque, para um hebreu, não existe essa tal separação de leis. Para um hebreu, e no caso aqui, o Paulo, da tribo de Benjamim, e também romano, ele está dizendo o seguinte, que a fim da lei, como um todo, tudo aquilo da lei, o fim é o Cristo. Ele não faz divisão porque não existe essa tal divisão que os guardadores da lei querem fazer, principalmente guardadores de sábado. Então vamos lá, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Porque a lei de Moisés não justifica ninguém. A lei de Moisés só acusa para a morte, você já viu isso. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz... Não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Entende? Não está longe para você saber.
Está perto. Aqueles que estamos proclamando, 2 pontos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não está falando se você crer em Moisés, guardar sábado, construir templo, praticar as coisas dentro do templo, você será salvo. Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo para ele, rejeite esta lei que para nada serve e venha para a graça que você será salvo. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou, está escrito aqui, porque todo aquele que praticar as obras da lei, construir templo, cantar no coral, escola sabatina, escola dominical, chefe de departamento, será salvo? Não, é aquele que disser com a sua vida e com a sua boca, proclamar e invocar o nome do Senhor. Como? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando? Não. Crer no Cristo é praticar a obra que ele deixou para os seus discípulos. Lembra lá em João capítulo 13, se eu não me engano, verso 34, 35, 36? Um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros como eu vos amei. O mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem dessa maneira. Tá? Veja, Paulo está confirmando tudo o que Cristo disse. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É aqui, ó. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Aqui Paulo está demonstrando claramente 2 coisas. Primeiro, não se esqueça, ele está falando para aquelas pessoas que acreditam na lei de Moisés. Então ele está dizendo o seguinte, olha, como é que vocês vão crer se eu não disser para vocês que a coisa agora é assim? Ponto 1. Ponto 2. Mais para frente, você vai ver Paulo dizendo que ninguém precisa ensinar ninguém, porque o próprio Espírito do Criador nos ensinará e isto é uma verdade. Então aqui, ainda, ele está pensando que existe alguma coisa que o ser humano possa fazer em prol do Criador. Não, do Criador não, mas do seu semelhante sim, tá certo? Verso 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés de quem anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Veja, Paulo, ele está trazendo passagens dos profetas que aqueles homens lá em Roma não poderiam contestá-lo, porque tudo que ele está falando está se baseando nos profetas também. Concorda? Verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Moisés, do seu pastor, do seu diácono, do teu padre, do teu presbítero, do teu bispo, do teu apóstolo. Não, a palavra de Cristo. E aonde você vê a palavra de Cristo? Nas Escrituras, com todos os seus problemas, com todos os problemas que existe a Bíblia, é ali que está toda o envolvimento do Criador com a humanidade. Tá certo? Está narrado ali, com todos os problemas que existem lá. Verso 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Está falando do resto da humanidade, tá? E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, ele quem? O Criador através de Isaías, tá? O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Percebe o quanto estar debaixo da lei, dos preceitos da lei, fazer tudo aquilo que envolve a lei, que é construção de templo, ficar enfiado dentro de templo, ser submetido ou subjugado a um homem igualzinho a eu, a você, como sendo a pessoa que está intercedendo entre vocês e o Criador, são para o Criador o quê?
um povo desobediente e rebelde. E não vimos Paulo dizendo que era para construir templo no capítulo 10 também, tá certo? Dá um like, se inscreva, acione o sino, compartilhe o vídeo, que isso é bom para o canal. Um abraço e até o próximo capítulo.